Então eu sei muito bem a lavagem cerebral que fazem na sua cabeça, para que você fique naquele redil, para que você consuma toda a gama rasteira que lhe é ofertada naquele lugar, para que você contribua com a organização eclesiástica e se sinta privilegiado, porque eles pensam que é uma verdadeira mordomia cristã, é um serviço honroso, um grande privilégio você contribuir para a suposta obra de Deus. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde e boa noite a todos vocês que estão aí do outro lado assistindo a mais um vídeo do canal Vigilante da Razão. Eu sou o Denilson Douglas e para mim é uma honra muito grande, é um prazer e um grande privilégio estar aqui falando com todos vocês. Você dos diversos lugares do país e do mundo que me concede a licença para entrar na sua casa e falar todas as coisas que eu falo aqui, todas as vezes que eu lanço um vídeo. Inclusive você é uma pessoa maravilhosa. Eu não posso deixar de reconhecer que quando você destina parte do seu precioso tempo para assistir ao canal Vigilante da Razão, isso muito me alegra e é uma atitude de responsabilidade social quando você faz isso. E mais ainda quando você se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Faça com que a nossa voz chegue a cada vez mais lugares. Inclusive você que já é inscrito tem a possibilidade também, caso queira, de me apoiar ainda mais sendo membro do canal. Quando você se torna um membro do canal, você me dá uma ajuda mais substancial. E a propósito, caso você queira, você pode também fazer qualquer doação para este humilde produtor de conteúdo. A chave Pix está aí passando no vídeo. E sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Porque no vídeo de hoje eu gostaria de refletir juntamente com todos vocês a respeito de uma reflexão. Denilson, que reflexão foi essa? Eu estava numa palestra e a pessoa que me sucedeu falando nesta palestra trouxe uma frase que eu quero compartilhar com vocês aqui. Durante toda a sua vida, a ovelha temeu o lobo. No final, foi o pastor que a devorou. Muito simples esta reflexão e todos nós já sabemos que tanto o pastor quanto o lobo traz um perigo muito grande quando nós falamos de ovelha. Para o lobo é uma questão de sobrevivência. Ele poderia adotar outra dieta, mas sendo naturalmente um ser carnívoro, ele vai procurar se alimentar da pobre e indefesa ovelha. Por sua vez, o pastor de ovelhas não cria os seus animais tendo sempre um laço de afeição pelos bichos que ele cria. Os animais que o pastor cria têm em si um interesse comercial ou de consumo, por que não dizer? Muitas pessoas que criam animais, que têm ali suas fazendas, costumam de vez em quando ir lá no seu rebanho e escolher uma bela de uma ovelhinha ou de um bezerro ou de um leitão para alimentar a si próprio e a sua família. Isso não tem nada demais do ponto de vista natural. Mas do ponto de vista supostamente espiritual, quando nós temos seres humanos que são chamados de ovelha, aí você percebe um certo perigo. Por quê? Há muitos que trazem essa afirmação de que os seus fiéis são ovelhas. E isso é muito comum em diversas religiões. Há religiões que tratam os discípulos do mestre como sendo filhos. Por exemplo, filhos de santo, filhos de uma determinada entidade.
Há religiões que consideram os discípulos como simplesmente seguidores, como discípulos, apóstolos e por aí se vai. Só que a ovelha, ela já traz consigo uma certa ideia de subserviência, de obediência. A ovelha, ela não reclama, ela simplesmente atende à ordem do pastor. Há inclusive um versículo na Bíblia que fala que as ovelhas de Cristo conhecem a voz do pastor, que é Cristo. E vale lembrar que a Bíblia diz que o bom pastor seria Jesus Cristo e que o bom pastor daria a sua vida pelas ovelhas. Aí eu pergunto a você e você me responde com toda a sinceridade. Quando nós percebemos que no sistema religioso há pessoas até que se auto-intitulam ou são consagradas a um pastorado, um suposto pastorado espiritual, seriam esses os verdadeiros pastores? Porque se eles querem seguir a Bíblia à risca, a Bíblia diz que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ah, mas alguém pode dizer, Jesus Cristo já fez isso. E não orienta que ninguém faça. Mas a Bíblia é bem enfática quando diz que o pastor verdadeiro é o que dá a sua vida pelos seus amigos. E não me venha com chorumelas de dizer, mas isso aí é um sentido figurado, porque a Bíblia também fala que por amor a Cristo nós somos levados à morte todos os dias. O assunto aqui é o pastorado. Será que esse pastorado está sendo realmente, genuinamente, uma cópia do pastorado que supostamente Jesus de Nazaré ele ensinou aqui na terra? E por que é, por exemplo, que as ovelhas são tão exploradas pelos pastores como se elas fossem as únicas responsáveis para manter o nível de vida que os pastores levam no seu dia a dia? Eu, particularmente, entendo a igreja primitiva como uma instituição, se eu posso dizer assim, uma reunião de pessoas que consideravam, segundo o livro dos Atos dos Apóstolos, consideravam comuns todas as coisas. E não haviam ricos nem pobres, mas eles tinham em comunhão todas as coisas. Aí a igreja moderna quer se insurgir alegando que é uma cópia da igreja primitiva. Não é verdade, meu amigo. Claro que não. Quando a Bíblia fala, por exemplo, que o servo de Deus, ele não pode ser pesado a ninguém. Ele deve trabalhar, porque quem não trabalha também não deve comer. Por que é que os pastores, os supostos pastores, vivem às custas de suas ovelhas e, na grande maioria das vezes, o nível de vida que eles têm é infinitamente superior, o padrão de vida, quero dizer, do que o padrão de vida das ovelhas? Não seria uma mentira, um engano? Então, quando eu ouvi esta reflexão, eu fiquei pensando aqui com meus botões. Por muitas vezes, os cristãos eles são alertados a se protegerem contra os lobos devoradores que se encontram no mundo, como dizem, né? O inimigo das nossas almas está ao nosso derredor, procurando a quem tragar. E esse inimigo, por muitas vezes, é considerado como uma fera, um lobo devorador, como um ser que está à nossa espreita. Só que existem muitos lobos travestidos de pastores e lobos travestidos de ovelhas, lobos em peles de ovelhas. O que eu tenho a dizer a respeito disso? Que você deve abrir os seus olhos. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que aparenta ser sincero e honesto é de verdade. É preciso você entender que o que muitos pastores estão querendo é roubar a sua lã. Eles estão interessados naquilo que você tem de mais valioso, nos seus recursos, no seu tempo, na sua dedicação, porque eles pregam um suposto reino de Deus. Um reino
que se reflete nas coisas visíveis, mas trata-se de um Senhor, de um soberano invisível. Mas aí você precisa entender que, embora a organização que eles defendam com unhas e dentes, porque é o seu ganha-pão, seja uma instituição terrena, uma instituição com endereço e CNPJ, eles vão sempre tentar fazer com que você entenda que é o reino de Deus na terra. Só que quando você folheia a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, você não vai perceber uma urgência em instalar templos a cada esquina. Porque, na realidade, o que se tem é um grande comércio. O seu pastor, na verdade, é um mega empresário. Ele visa atender aos clientes, que é você, vendendo os produtos da fé que não atendem às suas necessidades reais e imediatas. É muito interessante porque os pastores, eles pregam bênçãos espirituais, mas a igreja está aí arrecadando dinheiro físico, se valendo do tempo e da dedicação real de pessoas que abrem mão do convívio familiar, abrem mão de fazer alguma economia em prol de garantir uma segurança maior para a sua família, simplesmente para investir na igreja. Eu sei que você faz isso porque você gosta de fazer, você quer fazer, você acha necessário fazer. Por muito tempo eu pensei assim também. Por muito tempo eu estava tão envolvido com esse mundo religioso que eu chegava a dizimar do meu cheque especial quando faltava dinheiro. Por muitas vezes, quando eu recebia as contas que eram pagas no débito automático, as dívidas fixas não me permitiam dizimar naturalmente. Então precisava entrar no limite do cheque especial. Então, eu sei muito bem a lavagem cerebral que fazem na sua cabeça, para que você fique naquele redil, para que você consuma toda a gama rasteira que lhe é ofertada naquele lugar, para que você contribua com a organização eclesiástica e se sinta privilegiado, porque eles pensam que é uma verdadeira mordomia cristã, é um serviço honroso, um grande privilégio você contribuir para a suposta obra de Deus. Agora, meu amigo, minha amiga, eu vou fazer uma pergunta muito simples e eu espero que você não se ofenda com essa pergunta. O reino de Deus, segundo a Bíblia, não é comida nem bebida, mas é o poder de Deus. Esse suposto reino de Deus tem feito o que pela sua própria vida? Você entra numa igreja para cultuar a um Deus imaginário, chega lá, passa 2 horas sentado em um banco duro, certo? Entoando louvores, levantando as mãos, chorando de emoção, sentindo arrepios na sua pele, e o que mais? Porque o reino de Deus que a Bíblia relata era composto de confirmações. Tanto que a Bíblia mesmo diz que os sinais seguirão aos que creem. Certo? E por que esses sinais ainda não são presentes? Ah, mas eu sou cessacionista, eu não acredito que Deus continua atuando como atuava antigamente. Porque antigamente ele atuava daquela forma para deixar um testemunho para nós, para que nós pudéssemos crer. Porque a Bíblia diz, bem-aventurado os que não viram, mas creram. Que bonitinha essa sua lógica, não é? Faz todo sentido. São subterfúgios para que a verdade não seja encarada. Não existe Deus algum fazendo milagres, maravilhas, operando coisas absurdamente incríveis na nossa sociedade. Te enganaram. Como também te enganaram, achando que você poderia servir ao pastor, servir à igreja e estaria servindo a Deus automaticamente.
a igreja está rica. A sua igreja está enricando cada vez mais. Na pior das hipóteses, se você faz parte de um ministério pequenininho, o pastor anda sustentando toda a sua família e vivendo muito bem com os seus dízimos e as suas ofertas. É como se você fizesse uma contribuição para uma entidade filantrópica. Só que a filantropia que é realizada só beneficia uma família apenas, somente. Então, na minha opinião, seria muito mais viável você pegar o valor que você contribui para uma igreja e fazer uma obra de caridade, de fato, a quem realmente precisa. Pessoas que não têm condições de trabalhar, pessoas enfermas, acamadas, que a Previdência Social desassiste, que o governo desassiste, você poderia, sim, fazer uma doação e seria muito mais nobre, sabe? Por que é que você precisa fazer a vez de uma ovelha que se deixa tosquiar, que se deixa ordenhar, que se deixa abater em prol da sustentação de um sistema? De um sistema que já demonstrou sua ineficiência, viu? Porque essa história de vida nova com Cristo, dentro da igreja a pessoa é uma nova criatura, dentro do contexto religioso, a pessoa é um ser humano altamente guiado por um Deus ou por um Espírito Santo. Isso não acontece, meu amigo. A prova disso são os escândalos envolvendo líderes religiosos. Um exemplo disso são as pessoas que se envolvem com crimes, com práticas de estelionato, com práticas de outros crimes contra a vida e a dignidade do ser humano, e estão ali, até mesmo se utilizando de passagens bíblicas para justificarem os seus atos. Sabe? É muito fácil. Se eu pegar um livro de contos que se propõe a ser manual de regra e de conduta, e todas as minhas ações eu conseguir relacionar a uma passagem. Por exemplo, estou frente a um grande problema na minha vida que representa um mar vermelho. São as águas turbulentas que se encontram fechando o caminho, e se eu andar para trás eu vou me deparar com um exército que me persegue ferozmente e quer me destruir, e na frente eu tenho o problema, que é o mar vermelho na minha vida. Eu posso muito bem relacionar esta minha problemática com uma passagem bíblica lá do Êxodo, que fala que Deus, o próprio Deus ordenou a Moisés que estendesse seu cajado sobre as águas e as águas se abriram. É ou não é? Alguém pode dizer, mas Denilson, você está falando mal do Deus que eu sirvo. Lá na Bíblia existem passagens, diversas passagens, em que o Deus de Israel teria se reafirmado diversas vezes como o único e verdadeiro Deus. Os outros deuses eram falsos. Os deuses egípcios, sumérios, os deuses de terras antigas e longínquas eram deuses falsos, mas o Deus verdadeiro era o Deus de Israel. Então, por muitas vezes, no exemplo dos profetas de Baal, aquela passagem lá dos profetas de Baal, onde o profeta de Deus ordenou, clamou a Deus e o fogo do céu desceu. Aí as pessoas acreditam que esse fogo vai descer e vai fulminar quem ofende e quem afronta ao Deus de Israel, ao único e verdadeiro Deus. Eu posso relacionar os problemas na minha vida a diversas passagens, como por exemplo, quando Jesus Cristo andou pelo mar, andou por cima das águas. Aí tem muitos louvores que pegam gancho nessa passagem e afirmam com muita força, com muita veemência, de que todos os problemas vão ser solucionados, porque Jesus Cristo andou por sobre as águas. Andou sobre as águas. Mas quais têm sido as águas que você tem caminhado no seu dia a dia, passando por cima dos problemas? Você não consegue sequer arrumar um dinheiro para pagar uma conta de luz, uma conta de água. Aí fica difícil você alegar que os mesmos milagres de ontem estão acontecendo hoje.
Se você é do time que acredita que esses milagres podem se repetirem nos dias de hoje. E você afirma com toda a categoria que o simples fato de você estar vivo já é uma prova de que Deus existe e de que Ele cuida de você. Porque ao seu redor, diversas pessoas têm perdido a vida, têm sido vítimas de acidentes, de adoecimentos, de tragédias, de verdadeiras catástrofes. Mas você é o queridinho do papai e Deus tem lhe protegido. Que coisa linda, maravilhosa, não é? Só que não, meu amigo. Só que não. Deus, Ele não elegeu você como o queridinho dele. Pode ter certeza. E Deus algum existe para que possa te estender as mãos e te ajudar. Seja qual for o problema que você passe. Então não queira ser ovelha, um animal que não raciocina, que não tem a razão, que não detém de senso crítico, que apenas detém de força e instinto animal. A ovelha só quer comer e tomar água. Ela não tem outros pensamentos, outras atribuições, outras aspirações. Então você não pode se comparar e querer ser ovelha o tempo todo. Nós já somos regidos por leis, por cargas tributárias pesadíssimas, por uma ética que nos conduz e que nos faz, às vezes, engolir muito sapo. Nós já somos regidos por normas sociais, normas de convivência, normas profissionais. Para que você se impor a mais essa regra de obedecer o intangível, o insondável, o inigualável, simplesmente porque alguém disse que você deve fazê-lo, tá? Seja maduro, seja uma pessoa realmente forte. Você se acha forte porque disse não a toda a corrupção que este mundo proporciona? Se você se vê como um vencedor, porque de repente venceu os vícios, venceu a imoralidade, parabéns a você. Mas entenda que essas conquistas não estão relacionadas diretamente a uma ideia de Deus, porque é absurdo. Um Deus que não se revela, um Deus que não fala com você, que não se relaciona com você, o qual você precisa entrar numa atmosfera de pressuposições, mitos, crendices e superstições para poder supostamente saber desse Deus e sentir, supostamente sentir esse Deus. Um Deus que precisa se revelar através de um livro tão antigo, atrasado, ultrapassado, sabe? A vida é muito curta para você se prender a todas essas coisas. A vida é muito curta para você se encher de ilusões e defender essas ilusões com unhas e dentes, tentando viver no mundo de faz de conta, sendo uma ovelhinha obediente, uma ovelhinha alegre, feliz e saltitante, como se fosse um animal em campo aberto, cheio de grama verdinha para comer. Isso não é verdade. A vida é dura, a vida é pesada. Somos todos os dias desafiados a fazermos escolhas que nem sempre são fáceis de se fazer. Mas não devemos dar lugar a ilusões que tentam colocar na nossa mente, de maneira alguma. Tá certo, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você ainda não é membro, por favor, considere tornar-se membro e me apoiar mais um pouquinho nessa jornada, que é trazer até você o raciocínio lógico, reflexões, a ciência e críticas a esse sistema que é tão perverso. Ok? Lembre-se sempre, às vezes a gente teme o desconhecido. A gente teme mais ao desconhecido, como se fosse um lobo à nossa espreita, e esquecemos que os pastores que estão ao nosso redor, as pessoas que nos conhecem, que sabem de todas as nossas vulnerabilidades, são
os nossos principais potenciais inimigos. São essas pessoas que fatalmente vão nos colocar em grandes ciladas, das quais vai ser muito difícil a gente sair. Então, se você acha que o desconhecido é um lobo à sua espreita, entenda que a verdade sempre deverá ser a escolha mais correta frente à realidade do mundo que nos rodeia. A verdade sempre será a escolha mais correta e mais coerente. É melhor uma verdade amarga do que uma doce mentira, ok? Forte abraço, até mais, pessoal.